Pare de se enganar. Você nasceu com sonhos, você nasceu com desejos e você sabe que você foi chamado para algo maior. Mas tem alguma coisa que te para. E essa coisa que te para é o medo. E quando eu falo medo, não é o medo do futuro, não é o medo da incerteza, não é apenas a ansiedade. Mas é o medo de você descobrir que você ainda não é tudo isso, que talvez você não seja capaz de cumprir aquilo que você tanto sonha. É muito mais fácil você sonhar, é muito mais fácil você passar horas e horas imaginando como vai ser ficar com a mulher dos seus sonhos, fazer o dinheiro que você quer. É muito mais fácil viver no mundo dos sonhos. Você só realiza sonhos quando você se coloca à disposição para enfrentar os obstáculos necessários para chegar até ele. E é muito louco pensar que todo sonho um dia já foi imaginado. Não há nada visível que já não foi pensado antes. Esse microfone que eu tô segurando, alguém pensou nele antes de acontecer. Agora imagina se essa pessoa tivesse procrastinado, se essa pessoa tivesse enrolado, esperado as coisas acontecerem. Imagina se ela tivesse deixado o medo da rejeição, o medo de errar, o medo de ser zoada, o medo das pessoas não olharem pra ela como ela realmente era, mas a condenassem porque ela errou e não conseguiu cumprir os seus objetivos, tivesse a impedido. A gente tem deixado a incerteza ganhar um espaço no nosso coração que deveria estar pra as alegrias da conquista. Uma das maiores mentiras que você pode cair é a mentira de que você tem que acertar tudo, é a mentira de que você não pode errar, é a mentira de que você tem que ter todas as respostas. Cara, você é um ser humano e você não vai ter as respostas de tudo e você vai começar as coisas sendo muito ruim naquilo que você faz, mas isso é crescimento. Isso é você entender que o amadurecimento e o desenvolvimento não está pautado no que você pode ou não fazer, mas está pautado no quanto você está disposto a enfrentar para continuar nesse processo. Acabou de cair a paleta do ar-condicionado. Distrações vão se levantar, obstáculos vão acontecer e coisas vão tentar te tirar do alvo do que você está fazendo e do que você está vivendo. Mas a verdade é que só quem pode viver a vida por você é você. Só quem pode tomar as decisões difíceis por você é você. Não é sua mãe, não é seu pai, não importa o quanto você fique culpando as pessoas ao seu redor. O professor da escola, o lugar onde você estudou, a igreja que você congregou, os abusos que você sofreu. É verdade que tudo isso pode ter te atrasado um pouco, ter colocado a mentalidade que você está vivendo hoje, mas só você pode mudar. Ninguém vai pegar na sua mão e vai te levar para um lugar de transformação se você não estiver disposto a isso. E na verdade, muitas pessoas até têm muita ajuda, mas não conseguem perceber essa ajuda porque elas estão muito presas, projetando a culpa nos outros. Pare de projetar a culpa. Entenda que o medo se vence enfrentando e não fugindo. É aquela frase que dizem: a coragem não é a ausência de medo. A coragem é você enfrentar o medo, mesmo estando com medo, e crescendo nesse processo, enfrentando aquilo que você tanto teme. E lembra que nesse processo você acaba descobrindo coisas sobre si mesmo que você achava que eram impossíveis. E só para você ter um exemplo bem claro, eu era uma pessoa que achava que eu não tinha capacidade humana de vendas. Eu tinha certeza absoluta de que eu era alguém que não conseguia ser argumentativamente um vendedor. Até o dia que eu decidi ter a primeira reunião com um provável cliente. A primeira reunião. A reunião que me fez tremer dos pés à cabeça, a reunião que quis fazer com que eu apenas não entrasse no Meet e fingisse uma desculpa, dizendo que a internet não estava pegando. A reunião que fez eu duvidar de tudo que eu era e tudo que eu sou. Dizendo que eu estava começando por baixo, dizendo que eu estava iniciando algo que eu não podia enfrentar. Quando as dúvidas entraram, quando os pensamentos vieram, eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que calar essas vozes, eu tive que entrar no processo. Eu tive que ir atrás dos meus sonhos. Então eu descobri no meio da conversa que eu era um ótimo vendedor. Obviamente ainda tenho muito a crescer, obviamente ainda tenho muito a aprender, só que eu descobri que aquela trava, aquela falácia, aquela mentira inicial era apenas uma mentira. Era apenas um medo, tentando dominar a minha mente e me impedir de viver aquilo que eu nasci para viver. Não tô falando que eu nasci para ser um vendedor, mas eu tô falando que eu nasci para viver corajosamente aquilo que Deus me prometeu. Eu nasci para viver corajosamente os sonhos e talentos. Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar, mesmo que não seja realizando sozinho. Nem sempre os seus sonhos você vai ser capaz de realizar cruzando os braços e esperando que ele aconteça. Na verdade, isso nunca vai acontecer. Você só vai encontrar seus sonhos se você perseverar naquilo que você faz. Ninguém fracassa até que tenha desistido. Entenda isso e marque isso na sua agenda. Você só fracassa quando desiste. Mas enquanto você continua tentando, você erra, você se levanta, você tem recaída, mas você avança. Você ainda está indo para algum lugar. Não desiste. Continua, mas toma a decisão de enfrentar o medo e ser corajoso, mesmo que as pessoas ao seu redor comecem a te zoar e comecem a te colocar para baixo, comecem a duvidar daquilo que está no seu coração. Quanto mais as pessoas duvidam, mais força você pode ter para continuar, porque você sabe que o sonho que parece impossível para você, na verdade para Deus já foi realizado.